Mas eu disse que não, eu não posso voltar àquela sala de cirurgias. Mas no meio disso tudo houve muitas complicações, muitas mesmo. Tudo correu como eu esperava, porque a minha oração era que o Deus me concedesse a cura. Dias eu não estava lá nada bem. Quando ele fez a oração naquele dia, no dia seguinte, logo meu intestino começou a funcionar e foi aí onde vi a graça de Deus a se manifestar na minha vida. Eu tenho visto a progressão da cura. Eu estou muito bem, perdi alguns quilos, claro, mas faz parte do processo. Mas eu me digo que fui restaurada pelo Senhor. A primeira vez, quando fui diagnosticada, a voz dizia que eu não vou sobreviver, que eu ia morrer. Mas nesta segunda batalha, eu fui forte e firme. O que me fortaleceu foi a oração. Foi a oração que eu recebia e foi a oração que eu fazia. Graças a Deus, nós estamos numa igreja em que nos ensina a lutar. Eu fui diagnosticada com cancro do ovário, que já estava num estado avançado, que comecei o tratamento em 2022 e havia passado. Mas nos meados de 2023 a doença voltou e porque já estava mesmo a atuar seriamente. Aqui em Moçambique, os meus médicos diziam que tinha que voltar a uma cirurgia, porque inicialmente também fiz uma cirurgia. Mas eu disse que não, eu não posso voltar àquela sala de cirurgia. E, pela graça de Deus, consegui sair para fora do país, onde, de novo, fui fazer o tratamento, que são as quimioterapias, mais umas cirurgias. Mas, no meio disso tudo, houve muitas complicações, muitas mesmo. A começar pela seguradora, que de repente já não queria pagar, e depois tudo mais. Mas a graça de Deus me alcançou, as portas abriram-se. Primeiro porque, para eu chegar a Portugal, foi Portugal onde eu fui tratada, Deus levantou muitos abençoadores que pagaram a minha passagem. Fui até lá, tenho lá família, minhas irmãs cuidaram muito bem de mim. E durante esse processo, eu tive várias orações, porque eu estava conectada à plataforma de oração família naquela altura, e pela graça de Deus, tudo correu como eu esperava, porque a minha oração era que o Deus me concedesse a cura. Eu cheguei a ter 2 cirurgias em Portugal, uma delas levou cerca de 14 horas, que eu, quando saí de lá, nem sabia onde eu estava. Para eu sair dos cuidados intensivos, levei cerca de 5 dias, eu não estava lá nada bem, mas graças a Deus consegui sair daquilo. E no meio disso tudo, tive outras complicações, tive tromboses pulmonares, terminei com uma ileostomia, não tenho documentos, mas partilhei algumas fotografias que é para o povo de Deus conseguir ver, não sei se a Covenant TV irá partilhar. E quando eu fiz a segunda cirurgia, foi do intestino, porque por causa daquela cirurgia tiveram que cortar os meus intestinos, parte deles. Então fiquei 8 meses com um saco de ileostomia, onde eu praticamente fazia as minhas necessidades. Então quando eu ia operar, fiquei 5 dias sem que o intestino reagisse. E fiquei entubada por muito tempo, mas porque tinha lá os homens de Deus, na altura na presença do presbítero Hélio. Quando ele fez a oração naquele dia, no dia seguinte, logo meu intestino começou a funcionar e foi aí onde vi a graça de Deus a se manifestar na minha vida. E de lá até aqui, eu tenho visto a progressão da cura. Eu estou muito bem. Perdi alguns quilos, claro, mas faz parte do processo. Mas eu me digo que fui restaurada pelo Senhor. E quando eu estava fora, eu tenho filhos que na altura menores, né, tinham 18 anos, o mais novo tinha 8 anos. Eles ficaram sozinhos. Mas graças a Deus também o Senhor guardou a minha família, guardou os meus filhos. Eles conseguiram cuidar-se até que eu voltasse para casa e nada de mal lhes aconteceu. Guardou tudo isso. Eu fiquei cerca de 1 ano e 2 meses fora do país. E por Bacela, no voo de volta, graças a Deus, foi na altura que o bispo e a mãe Gilda foram a Portugal. Tive a graça de entrar no mesmo avião que eles para voltar para casa. Então, tenho muitas coisas, eu não queria alongar, porque são muitas coisas que aconteceram no meio disso tudo, porque foram homens de Deus que fizeram muitas orações, foi Deus que eu via manifestar, e até hoje, ainda que digam que ainda há algumas sequelas, a gente tem que fazer tratamento, no meu coração, eu já estou curada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais forte para o Senhor. Uau! A irmã contou um testemunho completo que me deixou sem perguntas a fazer.
Mas no meio disso tudo, eu queria saber, quando estava nessa luta em que várias enfermidades foram surgindo no teu organismo, qual era o teu sentimento? O que te vinha em mente? Bom, a primeira vez, quando fui diagnosticada, eu dizia, a voz dizia que eu não vou sobreviver, que eu ia morrer. Mas nesta segunda batalha, eu fui forte e firme. Eu disse, se já foi declarada a cura na minha vida, é porque eu serei curada. Aqui o nosso pai sempre tem dito, a cura tem duas perspectivas, ou ela é instantânea ou é progressiva. Eu acredito na cura progressiva e estou a ver essa progressão na minha vida. Amém. Mais forte para o Senhor. Irmã, tem muitos irmãos, alguns irmãos no leito hospitalar que tem o mesmo pensamento que a irmã tinha logo quando foi diagnosticado o cancro do ovário. O que é que pode dizer a esses irmãos? O que eu tenho a dizer a eles é que tem que ser firmes, fortes, serem perseverantes na oração, porque o que me fortaleceu foi a oração. Foi a oração que eu recebia e foi a oração que eu fazia. Graças a Deus, nós estamos numa igreja em que nos ensina a lutar, nos ensina a orar com fervor para vencer todas as nossas batalhas. E foi graças a isso que eu fiquei positiva e que não percam a fé, porque é a fé que move montanhas. Não há outro remédio senão ter fé. É isso que me coloca em pé hoje e todos os dias para que eu vença esta luta. Amém. Estamos maravilhados com a sua cura, que seja permanente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais forte, igreja. Queria acrescentar mais uma coisa que tem a ver com a preservação do meu emprego, né? Geralmente, quando as pessoas ficam doentes e ficam fora por longo tempo, as instituições costumam despedir as pessoas. Mas, graças a Deus, eu mantive o meu emprego e também, depois de algum tempo do meu regresso, digamos que eu fui promovida. Amém. Glorifica o Senhor. Our sister came to thank the Lord because she has been healed from a cancer on her ovaries. The one, when she felt it, she said that she will not go to the Mozambican hospital, and she helped some helpers that helped her to go to the Portugal, where she had solved that the problem that she had. She said that she also wanted to thank the Lord because even though she had 2 surgery, the one took 14 hours, other ones took 5 days without her intestine working very well. After that, she also wants to thank the Lord because during those surgery, she have lost some weight, but even though she have seen the hand of the Lord on her life in the name of Jesus. She also wants to thank the Lord because when she was in Portugal, she saw the hand of God using their sisters, helping her, taking care of her during those days that she was seeking. After that, she succeeded also to come back with our spiritual father, Bishop Malad, when they were in Portugal. When they were coming back, she had the same airplane to come back to Mozambique. So she's here to thank the Lord because even her children at home, they were taking care of themselves without no one bigger as such. That's why she came to praise the Lord because of those wonders of the Lord in her life in the name of Jesus. Church glorifies the manifestation of the wonder of God in the name of Jesus. And also she wants to increase that her health. She has been out on her working place. When she came back, out of being sent out, she has been promotion. That's why she wants to increase the Lord, saying thank you Jesus because of that in the name of Jesus. Glorifies the name of Jesus.